Trata-se de ouvir a voz de Deus. E então ele diz, para apaziguar os corpos, eu tenho outros métodos. Eram naturalmente os métodos que se usavam na companhia. Não é? A meditação dos textos sagrados, os jejuns, a chibatada, se era preciso chibatar-se a si próprio, etc. Não é? Para que realmente, da mesma maneira, a cabeça se torne limpa e nós possamos ouvir, diz agora o Vieira, a voz de Deus, o qual me vai mostrar as coisas fundamentais do mundo, me vai fazer ultrapassar o tempo e o espaço. Me vai provavelmente fazer ultrapassar esse problema de se há liberdade ou se há destino, para eu chegar àquele ponto onde a liberdade e o destino estão inteiramente conjuntos. E avançou sobre o Camões. Porque o grande feito de Camões foi contar o que se passava na Ilha dos Amores e não tirar conclusão nenhuma. Nenhuma. Mas tudo isso termina logo o poema. Mas não, tudo... lá, faz favor. Deixe-me até ao fim, senão não se entende nada. Ele não diz o que fizeram esses marinheiros depois de ter aquela experiência extraordinária de ter vivido na Ilha dos Amores. Chegaram a Lisboa, o que é que fizeram? Não se sabe nada. Camões estava cansado, já não podia cantar mais coisa nenhuma, não mais musa, não mais, e ficamos por aí. Com o Vieira não aconteceu assim. Quando ele pensou à sua maneira uma Ilha dos Amores, ele disse, agora, aquilo que eu pensei e pus nos mesmos 3 pontos essenciais que pôs o Camões, agora isso deve servir para o mundo inteiro. Homem, porque é homem, terá sempre como ideal apaziguar o seu corpo, ter a cabeça livre de pesadelos, para poder ouvir o quê? E já não se podia dizer nem a voz da deusa, nem a voz de Deus, a voz do universo. Entender o que o universo é na sua essência. Podemos nós pensar outra vez a Ilha dos Amores? Claro que sim. Podemos nós pensar, por exemplo, se pedimos uma pessoa na rua, o que é que ela precisa para apaziguar o seu corpo, ela vai logo mexer num ponto de economia qualquer. Quer dizer, é preciso, para que essa Ilha dos Amores possa existir, que o homem possa entender que o capitalismo existe, não para ficar continuamente tendo mais lucros e descontando mais juros e pagando mais dívidas ou pedindo mais dinheiro emprestado, mas para terminar num ponto em que a economia desapareça completamente, em que haja tudo para todos. Primeiro ponto. Segundo ponto, que aí o homem possa passar à sua verdadeira vida, que é de contemplar o mundo, ser poeta do mundo, e o mundo poeta para ele, de tal maneira que nunca mais ninguém se preocupe por fazer tal ou tal obra, mas por ser tal ou tal objeto no mundo. A identidade dele, a única. O ser único que existe no mundo entre os tais bilhões de seres que pelo mundo existem. Então isso aí é alguma coisa que muita gente hoje pode ter como ideal. E muita gente tem como ideal, e toda a gente, podemos dizer, tem como ideal, com um feitio ou outro feitio, de uma maneira ou de outra maneira, e que talvez realmente um dia tome conta de todo mundo. E quando o nosso amigo diz o Quinto Império, ele está se referindo apenas aos 4 que desabaram, que vêm na Bíblia e que desabaram, e aquele império é o 5º, mas não há 6º. É o império que não desabará. É aquele que ficará para todo sempre. Mas depois de Camões e depois de Vieira, está tudo ainda por cumprir esse Meu programa. Senhor, está muito mais perto, sabe? No século em que ele viveu, não havia muita coisa que hoje há. Nem havia tanta aproximação desse tipo de economia como hoje há. Nós é que nos continuamos a enganar com um palavreado inteiramente fora de série e de ocasião. Continuamos a dizer que as primeiras pessoas que hoje têm o tempo livre, que talvez nunca mais trabalhem, a nós lhes chamamos de desempregados, como se houvesse empregos para eles. Não há os empregos. E nós temos que resolver esse problema de alimentar e instruir e educar, se quiserem empregar essa horrível palavra, e educar os homens de tempo livre para que eles sejam plenamente os tais poetas à solta de que falamos. Professor Agostinho da Silva, há um seu discípulo, um jornalista português chamado Fernando da Costa. Discípulos. Fernando da Costa, que Gostaria muito aprecia, muito que não haja discípulos que escreveu no princípio da semana, num artigo sobre a invasão de Lisboa
pelos adeptos do futebol, quando houve o jogo do Porto com o Benfica, escreveu uma frase e alinhou uma ideia que eu gostava aqui de reproduzir, porque me parece extremamente pessimista e, enfim, que parece mostrar o atraso em que nós podemos estar a nível de Portugal para cumprir essa utopia. Diz ele, a nossa utopia hoje, depois de termos estado na Índia, na Ilha dos Amores, na fé em Dom Sebastião, está hoje num esférico a rolar em relva verde. Os que conceberam a esfera armilar da bandeira estavam premonitoriamente a antecipar, afinal, o verdadeiro significado que ela irá ter para nós. Será que os portugueses estão, no fundo, a converter, a olhar demasiado para o esférico a rolar na relva verde? Suponho e deixaram de olhar lá para cima? Suponho que não. Como se está a olhar para muita outra esfera de futebol, hein? O jogo dos bancos, por exemplo, o jogo dos políticos que se não entendem entre si, em lugar de se ajudarem uns aos outros nessa tarefa difícil que é administrar um país, em que se tem que ao mesmo tempo olhar o presente com todo o cuidado objetivo e ter a maior confiança no que se pode profetizar do futuro, em lugar dos políticos se ajudarem uns aos outros, se auxiliarem a realmente levar essa tarefa por diante, tantas vezes se entretêm em todos os países a lutar uns com os outros, a desacreditarem-se uns aos outros, como se isso pudesse fazer avançar, seja o que for. Quanto ao futebol, o que aconteceu é que tem como origem o gosto do homem desenvolver o seu corpo, a mesma história, desenvolver o seu corpo, tornar poderoso o seu corpo, desde os gregos, que não jogavam futebol, não é? Tornar essa coisa assim. Simplesmente, o desporto foi invadido pelo capitalismo, como aconteceu com muitas outras coisas. Não podemos pôr de parte a ideia de que o capitalismo hoje domina a nossa vida. E tem que dominar, porque só uma economia capitalista pode chegar até ao desenvolvimento pleno do mundo, acabar essa guerra contra a carência que vem de tão longe, e chegar a um ponto em que toda a economia desaparecerá, em que será apenas uma recordação do passado, como queriam os tais portugueses do século XIII. Meu querido amigo, é curioso. A melhor maneira de ser revolucionário em Portugal é de ser conservador do século XIII. Porque eles queriam apenas que as crianças pudessem crescer, desenvolver-se e chegar a adultas. Sem nós, os adultos, perdermos a criança que já formos e termos saudade dele. Eles chegaram a dizer que a criança se desenvolvesse sem nenhuma espécie de pressão deformante, inteiramente à sua vontade, inteiramente com tudo aquilo a que nós podemos chamar a liberdade. E queriam que a vida se tornasse gratuita. Não reclamavam que a vida fosse mais barata do que era. Reclamavam que se fizesse tudo o possível porque ela um dia fosse inteiramente gratuita. Aqui está provavelmente. Terceira coisa, que as cadeias desaparecessem para sempre, fosse o monumento de um passado que nem recordar se queria. Aqui está provavelmente uma excelente pista de conversa para 2 a 8 dias. O Joaquim Loteria estará nestas funções. Espero que seja de conversa e não de discussão, que é antipática. Não? O Joaquim Loteria... Conversa, isto é, que significa pela palavra que uns se voltam para outros e procuram chegar sempre a alguma coisa de comum. Esta foi uma discussão? Não. Isso foi discussão no sentido da etimologia da palavra que significa sacudir, foi bom para nós. Porque é bom duas pessoas sacudirem as respectivas cabeças para terem a certeza de que alguma coisa existe lá dentro, por exemplo. Não é? Boa noite, professor Agostinho da Silva. Muito boa noite.